bloquear pessoas? Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que evitou ao máximo bloquear as outras pessoas. E eu já fui muito bloqueada, certo? Só que tudo na vida, tudo nesse planeta, existe uma coisa que vem antes, sabe? Toda relação existe um contexto. Tem até uma fórmula, né, que eu aprendi quando era mais nova, de que, por exemplo, a sua casa. A sua casa, ela tem pequenas poeirinhas, certo? E os problemas energéticos da sua casa, os miasmas e tudo mais, eles vêm antes dessa poeirinha. Então imagina assim, vamos lá, que vai ficar... É um papo, tá? Imagina que você não sabe nada sobre manifestação. Sobre manifestação, criação da realidade, nada disso. Então, imagina a sua casa. Você limpa toda a sua casa. Enquanto a sua casa está limpa, não necessariamente ela está parada. Então, energeticamente falando, acontece coisas, né? Acontece coisas nesse campo energético. Você recebe visitas, você fala coisas que dentro da sua casa, essas coisas, elas vibram uma frequência. Essa frequência atrai seres, atrai frequências semelhantes. Elas se instalam ali no seu ambiente. E de repente começa a aparecer a poeira, começa a aparecer a sujeira, começa a aparecer os problemas elétricos, começa a aparecer as goteiras, os problemas hidráulicos. Tudo isso, incluindo também questão financeira, enfim, mas aí já entra em outro plano, né? Eu tô falando especificamente da casa. Tudo isso, ele foi plantado, digamos assim, por tudo que aconteceu naquele contexto, entende? Dentro dessa casa. Como as coisas aconteceram. Não significa que se você tá com a sua casa limpa e você vibra coisas boas, você fala coisas boas, essa casa não vai manifestar. Não vai manifestar nada. Tipo, é bom, então não vai manifestar nada. Não, vai manifestar. Essa poeira vai vir. Mas, digamos assim, que tem uma frequência diferente, entendeu? Eu não sei se você tá ficando muito louco, mas eu vou continuar. Então, os relacionamentos é a mesma coisa. Seja lá qual for o relacionamento. Eu tenho um vídeo aqui muito legal, que eu acho que é esse vídeo, vai aparecer quando você precisar, alguma coisa assim, que eu explico a dinâmica, né, de relacionamentos. E a dinâmica de relacionamentos é a seguinte: você tem o seu pai e a sua mãe, que são é o seu primeiro relacionamento, né? Você tem os seus irmãos, você tem os parentes, seus familiares, enfim. E lá na frente você vai construir as suas amizades. E a ideia é que, enquanto você tá construindo, você construiu, você conheceu seus pais, você... Desde dentro da barriga, você conheceu a sua mãe, você teve acesso íntimo ao que sua mãe sentia, ao que sua mãe pensava, vibrava, digamos assim, né? Vamos pensar sem palavras, vibrava. Você teve contato com aquilo. Quando você saiu da barriga, você já conhecia aquilo, você já tinha aprendido aquilo. E você foi absorvendo mais, agora de um ambiente maior. E o relacionamento com as pessoas é assim. Só que o que acontece? Quando a gente nasce nesse mundo, a gente é selvagem, a gente tá numa selva de pedra humana, né? É engraçado, porque as pessoas separam a gente dos animais, só que, tipo assim, a gente tá igual aos animais, só que com a nossa consciência de ser humano. Não, eu sou um ser humano, eu penso, eu não sou igual uma formiga, eu não sou igual sei lá, sabe? Eu acho que o ser humano tem o ego, né? Tem até outra imagem que eu lembro, eu vou tentar colocar essas imagenzinhas, mas tem até outra uma imagem, né, que é o ego e o eco, né?
que eco de ecológico, né, de ecossistema, enfim, e o ego, que é o só humano, né? Então acho que é muito isso, mas enfim. A gente nasce nesse contexto selvagem, a gente não tem controle sobre as nossas experiências, muitas vezes a gente vive experiências negativas. Imagine, nossa, desculpa, mas vai ser uma loucura. Imagine que você... A história de Jesus Cristo, por exemplo. Nossa, Jesus Cristo foi tão diferente, né, do contexto, né, humano. Não foi uma coisa assim, selvagem, aparentemente, não. A mãe dele recebeu o anjo que falou para ela que ela ia ser mãe do Filho de Deus, então ela teve seu filho passou por situações, ela teve revelações, protegeu o seu filho, foi toda uma história, né? Foi tudo muito bem projetado, ela sabia a responsabilidade que ela estava carregando, então ela criou aquela criança e tal. A gente não tem muito bem os detalhes de como foi Jesus foi criado, mas a gente sabe que a mãe dele estava informada, né? Então, é isso. A nossa criação como ser humano comum de hoje em dia, ela é muito acaso, né? A gente lida com situações, a gente cria a memória dessas situações e a gente vai vivendo a vida. E o que a gente não sabe é justamente que o que a gente vibra se manifesta na nossa vida. Então, se desde quando, por exemplo, eu ser humana, Annelise, eu nasci num ambiente muito estressante. Então, eu sou uma pessoa estressada até hoje. Pareço calma, mas eu sou uma pessoa bem estressadinha. Eu manifesto todos os dias algumas situações que vão me deixar estressada. E o meu ambiente, né, os meus relacionamentos e tal, eles também são estressantes. E isso vem de dentro de mim. Como é que eu mudaria isso? Se eu resolver que eu não vou mais reagir à frequência do outro, eu não vou mais reagir a como o outro se comporta. Enquanto eu tava bebê, enquanto eu tava na barriga da minha mãe, eu não controlava isso. Eu não controlava como eu me sentia, porque até então eu me sentia como ela se sentia, eu tava no corpo dela. Entende? Mas a partir do momento, independente da sua idade, que você toma consciência disso, você aprende a bloquear. Então hoje, se minha mãe, eu observo a minha mãe e eu vejo que tudo que fulano, né? Tudo que fulano fala, tudo que fulano faz, tudo que fulano vibra através das suas palavras, das suas ações, é um estresse, por exemplo, é raiva, é rancor, é fofoca, infelicidade, coisas negativas, eu tenho que aprender a me desligar daquele fluxo, certo? E bloquear pessoas, né? Tipo assim, é muito fácil a gente ir lá e bloquear uma pessoa nas redes sociais. É muito fácil bloquear no WhatsApp, no Instagram, enfim, até aqui no YouTube. Só que presencialmente é mais difícil de bloquear. Por isso que as relações humanas são tão mágicas, é tão divino, porque a fisicalidade, o contato com outro ser humano é o contato de uma alma com outra alma. E nós estamos em níveis de consciência diferentes e todos estão em processo de evolução. Quanto maior a sua consciência, maior a sua capacidade de escolha. Quanto menor a sua consciência, menor é a sua capacidade de escolha. Então, talvez você não consiga... Tem pessoas, né, que não conseguem entender que aquilo que elas dizem, aquilo que elas pensam, aquilo que elas fazem, afeta a energia delas. E essa energia que elas transmitem, né, digamos assim, que elas criam dentro de si e que elas vibram, molda a realidade dela, molda a vida dela, molda os pensamentos dela. Por que que eu tô nesse canal de reprogramação mental? Por que que eu estou fazendo subliminares, Ho'oponopono e leituras de tarô, de autoconhecimento, falando sobre as situações, enfim, da vida humana? Porque eu sei que essa é a base de tudo.
Você ouviu um subliminar para entrar direto no seu subconsciente com frases e afirmações que se alinham com o que você precisa, com o que você necessita, com o que vai te ajudar a ter uma vida mais tranquila, é realmente válido. Mas existe o grupo de pessoas que vai rejeitar isso. Existe o grupo de pessoas que vai rejeitar isso. Eu não quero, eu não gosto, não... Nananã. Por quê? Porque eu. É o ego. Ok. A pessoa ainda não aprendeu a se desligar do ego. Agora, existe um grupo de pessoas que vai falar, ok, eu não gosto tanto disso. Esse barulho não é tão confortável. E que não sei o que, que não sei o que lá. Mas eu vou buscar algo que seja mais confortável pra mim. Ou eu vou me acostumar com isso. Porque isso tem uma mensagem que é importante pra mim. Porque aqui tem um pensamento que eu quero ter. Porque aqui existe uma energia que eu quero me alinhar. Essas frases, esses pensamentos, essas certezas. A mesma coisa com o Ho'oponopono. Eu faço Ho'oponopono, eu fico com raiva. Porque o Ho'oponopono tá te mostrando que existe raiva dentro de você. E você só vai limpar essa raiva se você insistir no processo. E bloquear as pessoas na fisicalidade é você conseguir ter um autocontrole de não responder aquela frequência. Eu te odeio. Eu não respondo essa frequência. Eu acho que você não presta. Você faz isso, isso, aquilo. Você é todo errado. Você é todo que não sei o que. Eu não respondo a sua frequência porque a minha energia, aquilo que eu quero pra mim, aquilo que eu penso, não me autoriza a descer nesse nível pra responder uma coisa dessas. E é difícil. Não é fácil. O trabalho interior é mais difícil do que o trabalho externo. O trabalho físico. É você ter o controle de pensar, nossa, eu estou pensando que aquela pessoa é isso, isso, isso e aquilo. Só que eu sei que isso e aquilo não é bom. Por que eu tô pensando sobre isso com essa pessoa? Aí eu vou pro Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Não pra essa pessoa, pra mim. Não pra mim, por essas palavras que eu sei que são boas. Se você ouvir uma coisa que te machuca, se você ouvir uma coisa que te fere, se você ouvir uma coisa que te desrespeita, por que não? Não responder. Por que não entrar nessa energia? Quando a gente vê isso no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é tão fácil a gente ir lá e bloqueei. Nunca mais fala. Falou, nunca mais fala. Apaguei o comentário. Existiu, não existe mais. Desvi. Apaguei o usuário. Não vi. Mas na vida real é tão difícil. A gente olha no olho daquela alma. A gente vê aquela alma ali. Falando, pensando, vibrando. Não dá pra você querer debater. Jesus foi crucificado, olhou para aquela galera e disse, Deus, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Entende o poder disso? Ele estava na dor, ele estava no sofrimento, ele estava na humilhação pública, mas ele não compactuou com aquela frequência. Existia pessoas chorando, sofrendo por ele naquilo, vendo ele naquela situação. Existia pessoas rindo, existia pessoas debochando, algumas até torturando ele mais do que ele já estava sendo torturado, e ele não se igualou àquela frequência. Isso exige consciência. Nós podemos alcançar uma consciência próxima a de Jesus, aceitando ele dentro de nós. Mas exige escolha. Não é só dizer, a partir de agora eu não vou mais responder tal coisa. Eu não vou mais responder tal pessoa. Eu não vou mais falar com tal pessoa. Eu não vou mais dar abertura para tal pessoa fazer isso e isso comigo.
Se na hora de fazer, você não fazer isso. Se na hora de fazer, você dá abertura. Se na hora de fazer, você dá espaço. Aí as pessoas enganam você. Por quê? A pessoa vai lá e fala, nossa, você não vale R$1. Caraca. Depois a pessoa vem e fala, nossa, me desculpa, você é tão legal. E aí? Se tudo que acontece na sua frente, se tudo que você vê, se tudo que você ouve é verdade, do ponto de vista se for referente a você, não tô falando de coisinha do tipo, ai, fulano falou isso, ai, fulano falou aquilo. Eu nem suporto esse tipo de situação, pra ser bem sincera com vocês. Esse negócio que diz que me diz, não tenho paciência pra isso. Porque cada barbaridade que eu já ouvi, cada barbaridade que já fizeram comigo, eu prefiro nem acreditar. Mas assim, aconteceu com você. Aconteceu com você. Fulano falou pra você. Você tá num bonde de amigos, aí vem um coleguinha e faz uma coisa que você não gosta com essa pessoa. Aí você vai pro outro coleguinha e fala, nossa, fulano fez isso. Aí o coleguinha fica, nossa, será que fulano fez isso? Aí dá abertura pra esse fulano aí duvidar de você, se juntar com outro fulaninho, ficar do lado do outro fulaninho, enfim, sabe? Existem tantas possibilidades na vida, quanto é mais simples você simplesmente bloquear aquela frequência. Olha, desculpa. Eu não respondo. Se vier falar comigo, eu não vou te responder. Se você falar direito, eu respondo. Entendeu? Se você falar direito, olha, oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, você viu isso? Aham, eu vi. Ou não vi. Mas não ficar, tipo assim, a pessoa vira pra você e fala, ah, você é uma FDP. Aí você fala, ah, você é um... Sabe, tipo, não desce no nível. Corta. As pessoas sempre estão errando com você e querendo corrigir o erro, errando com você e querendo corrigir o erro, sabe? Posso te contar um segredo? Elas só vão aprender a não errar com você quando elas não terem você pra errar mais. Elas só vão aprender a ouvir o que você diz quando não ter mais você pra responder. Porque aí elas vão pensar, elas vão parar pra pensar, elas vão ter tempo pra parar pra pensar. E não se preocupa, alguns relacionamentos, eles não são pra nossa vida. Alguns relacionamentos são pra gente terminar essa vida, quem sabe, se for realmente relevante pra você e pra outra pessoa, se encontrar do outro lado e falar, nossa, você é louco, aconteceu isso, né? Morremos, agora estamos aqui. Mas aquilo que você fez, poxa, nem foi tão ruim assim. Acho que eu não devia ter agido daquele jeito com você. Sei lá, eu acho que deu tudo errado mesmo. Mas a gente pode ser amigo? Pode, claro. Acabou. Entendeu? A vida é muito curta, mas a quantidade de vidas que a gente tem é muito longa. Pra nós existe a eternidade, entendeu? Essas vidas são só momentinhos, assim, ó. Segundinhos da eternidade. Mas a sua consciência tem que estar intacta. Quem sou eu? Porque eu posso apostar com você. Se você aprende a viver na luz, aprende a se comportar com iluminação, o que é iluminação? Tira o eu do centro. Tira o eu do centro. Se coloca como observador. Existe aquela pessoa que não gosta de mim. Nossa, essa pessoa tem as razões dela para gostar de mim ou para não gostar de mim. Existe aquela situação que é desagradável para mim. Nossa, essa situação tem as razões dela para acontecer. Como eu me sinto diante disso? Como eu curo o que eu estou sentindo? O que eu posso fazer para melhorar isso?
Como eu posso pensar nesse outro com compaixão? Como eu posso entender que esse outro pode estar cometendo um erro com a vida dele ou contra mim? E ao invés de odiá-lo, ao invés de tentar mudar o pensamento que ele tem a respeito de mim, eu me afasto, eu respeito o que essa pessoa sente. Ah, eu sou isso pra você? Eu respeito. Ah, mas tá espalhando pra você, tá espalhando pelo mundo questões sobre você que não é a realidade. É a escolha dessa pessoa. O que essa pessoa está plantando para si é o que ela vai receber para si. O que você está plantando para você é o que você vai plantar para você. Alimentar ódio, raiva, rancor, estresse não adianta nada. Não adianta nada. Sabe? Eu sempre fui, desde os 13 anos de idade, eu falo tudo isso por causa disso, desde os 13 anos de idade, eu conheci o budismo. O budismo, ele é uma coisa maravilhosa. Não tem, né? Eles não têm crença em Deus, eles acreditam na iluminação, na mente Buda, na consciência Buda. E como funciona essa parada? Você precisa ter como lema, né? Jesus ensinou: ame ao próximo como a ti mesmo. O budismo ensina: faça o bem e faça o bem para todos os seres. E esse todos inclui você. Mas é tão difícil essa parada que eles precisam, né? O próprio criador, né, da religião, ele precisou se retirar do ambiente que ele estava, ele precisou se desligar dos relacionamentos próximos que ele tinha. Mãe, pai, família, riqueza, dinheiro, palácio, para conseguir ter espaço para ver o sofrimento. Ele era um príncipe, tá? Ele rejeitou tudo isso, toda essa vida de príncipe, porque ele resolveu fugir do castelo por um momento. Eu tô contando do meu jeitinho, tá? E ele observou a velhice, a doença e a morte. E isso indignou tanto ele que ele preferiu desistir de tudo, da própria família, de um bebê recém-nascido, para tentar buscar a resposta na meditação, que já era uma cultura, né, daquele ambiente. Então nada vem do nada, né? Até isso não veio do nada, já existia uma coisa que vinha antes. E meditar, na minha opinião, não é nada mais do que você observar o que vem à sua mente. Não tem nada a mais que isso. Observar o que vem à sua mente. E essa é a principal pessoa que você deve bloquear. Essa é a principal pessoa que você deve aprender a dividir. Eu não sou a minha mente. Eu não sou os meus pensamentos. Mas eu posso errar nos meus pensamentos. Então até em pensamento a gente peca. Eu posso errar com os meus pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Então, se eu penso uma coisa errada, eu vou ter consciência, isso é errado. Eu vou fazer algo que me leve na outra direção. Eu não vou ir no caminho errado. Eu não vou ir no pensamento errado. Tá bom? Sinceramente, seria muito lindo se todos nós conseguíssemos ter relacionamentos saudáveis com todas as pessoas, ter bons amigos, ter bons relacionamentos românticos, ter bom relacionamento com a família, mas é difícil mesmo. Porque é isso que vai lapidar a nossa alma. É isso que vai fazer com que quando a gente chegue no outro plano, se existe, mas eu sei que existe, quando a gente chega lá, a gente tem uma nova postura, ok? Bem, eu acho que eu já falei demais. Gratidão pela sua presença, que você seja abençoado com muito amor e com muita luz. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.